Então abra aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 1. Posso ouvir um glória aí? Glória a Deus. João 11, versículo 1. E nós vamos ler alguns versículos dentro desse tema, paz em meio à guerra. Vamos lá, eu vou ler com você. Pode pôr na NVI, Danilo, por favor. Traz um entendimento mais no nosso dia a dia, uma versão mais no nosso dia a dia. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Lázaro ficou o quê? Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então está mostrando aqui quem era essa irmã de Lázaro, essa Maria que está falando aqui. E as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aqueles a quem amas está doente. Aquele a quem o quê? Aquele a quem amas. Já pensou, vou fazer um parênteses aqui. Já pensou, quando alguém fala, alguém já falou assim de você para Deus? Deve ser tão especial. Eu vou orar, por exemplo, pelo pastor Mateus, e eu estou lá em casa orando pelo pastor Mateus. Eu falo: Senhor, sabe o Mateus, aquele que o Senhor ama? Então, Senhor, ele está doente. O Senhor pode visitá-lo? Sabe o pastor Marcos, aquele que o Senhor ama? Senhor, ele está precisando de uma vitória dentro do lar dele. Sabe o Edeilson, Senhor, aquele que o Senhor ama? Cuida dele, Pai. Teu filho está numa empreitada agora. Envia, Pai, os recursos que ele precisa. Dá a sabedoria, dá o discernimento que ele precisa para as decisões. É tão especial, né? Quando alguém fala de você como alguém que o Senhor ama. Pode abaixar um pouquinho o retorno, está dando um pouquinho de microfonia. Não sei se é esse ou aquele, deve ser esse. Melhorou um pouco, eu acho que tem alguma coisa muito alta aqui. Não sei se é lá ou algum retorno aqui. Amém. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Ainda dá para ouvir bem? Então acho que era só aqui que estava alto, agora melhorou. E aí Jesus não estava lá com eles, então mandaram alguém dizer: Senhor, aquele que tu amas, aquele quem o Senhor ama, está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Glória a Deus. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Gente, era uma família amada por Jesus, não era só Lázaro. Quando ela disse isso, ela estava falando dela também, né? E quem é que está testificando disso? Não foi ela que disse dessa forma, né, sobre ela. João disse, e João era aquele que andava pertinho de Jesus, e João sabia que Jesus amava demais a Marta, a Maria e a Lázaro. Seguindo. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Os judeus separam os dias entre 12 horas do dia e 12 vigílias da noite. Então, quando fala, o dia não tem 12 horas, porque eles consideram o dia das 6 da manhã
até as 6 da tarde, e depois da noite, né? E depois, então, são as 12 vigílias da noite. Então, por isso que Jesus disse, o dia não tem 12 horas, né? Então, aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Vamos fazer uma pausa aqui, para recapitular o que está acontecendo. Você que está aqui com a gente, talvez a primeira, segunda vez, ou poucas vezes, não tenha ouvido essa história ainda. Então vamos recapitular o que aconteceu. Jesus estava numa das cidades, uma família que ele amava muito, Lázaro, Marta e Maria, mandaram avisar Jesus, olha, seu amigo Lázaro, aquele que você ama, está doente. E pediram para que o Senhor vá até ele. Jesus ainda esperou 2 dias no lugar onde ele estava, porque falou, essa doença não é para a morte, mas é para a glória, para que o Filho de Deus seja glorificado. Só que passou 2 dias, ele falou, vamos lá para a Judeia, vamos ver Lázaro. E aí Jesus falou, não se preocupa, Lázaro dorme. Aí os discípulos falaram, se ele está dormindo, é que ele está conseguindo repousar, ele vai melhorar. Jesus falou, não, vocês não estão entendendo. Ele morreu. Espera aí, Jesus. Tem 2 dias que o Senhor falou que a doença não é para a morte. E o Senhor ficou de boa. E agora o Senhor resolveu que a gente vai. Mas o Senhor está falando que ele morreu. Mais ou menos isso que aconteceu. Parece que há um contraste, uma contradição em Jesus, né? Ele fala que a doença não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado. Depois ele fala, Lázaro dormiu. Se dormiu está bem, não, ele morreu. Vamos entender então aqui um pouquinho mais da história. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Tomé já estava um pouquinho aí, né? O coração dele estava já um pouquinho descrente, como ele era um pouco, né? Falou, queriam matar Jesus há poucos dias, a gente vai voltar, vai morrer todo mundo agora, né? Seguindo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Diga comigo, Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, não foi com essa minha voz, né? Pensa, quem acabou de perder o irmão. Não foi Senhor, né? Foi uma angústia, né? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha a fé de Marta, né? Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha que palavra forte, né? Jesus falou, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Senhor, eu sei, um dia ele vai ressuscitar, no último dia, a gente vai estar junto.
Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, vivo, ele vai permanecer vivo eternamente. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e chamando você. Agora ele já esteve com Marta, foi estar com Maria. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vê que as duas falaram a mesma coisa, né? Essa família tinha uma fé inabalável em Jesus. Era uma família que amava Jesus e por ele era amado. Uma família que sabia quem ele era aquele, o Cristo que havia de vir. Ele era o Messias, ele era o Filho de Deus e é ainda, mas eles já sabiam. E ela disse a mesma coisa que a sua irmã tinha dito antes: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas vamos ver o que Jesus disse. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. 36. Onde o colocaram? 30 aí. Volta. 34. Isso, é no próximo então. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E agora Jesus chorou. Outra pausa aqui. Jesus ali amava de tal forma que, vendo as pessoas chorando, também se compadeceram, sentiu a dor deles, sentiu o sofrimento deles. Jesus estava ali com eles. Jesus era homem e era Deus, e como homem, ele sentiu a dor daquela família, daquelas pessoas. Seguindo, então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Próximo, deixa eu ver se o próximo ainda continua. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Nós vamos ficar por aqui. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra maravilhosa. E nós estamos, desse mês, falando de paz em meio à guerra. E nós vemos a situação que estava aquela família. Quando Jesus foi chegando lá, perto do povoado, ele já pôde ver algumas situações. Ele viu que havia muita tristeza naquele lugar. Marta foi encontrar com ele no meio do caminho. Marta nem esperou Jesus vir até ela. Ela foi até Jesus. Quando chegou até Jesus, ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Já fazia 4 dias que Jesus tinha morrido. Na tradição judaica, né, eles esperavam o 4º dia para enterrar, porque eles acreditavam que até o 3º dia, a pessoa podia voltar à vida. Né? Tinha naquela época, não havia ainda muitos meios para certificar a morte da pessoa. Então eu ia lá, não conseguia sentir o pulso, a respiração, estava lá imóvel, morreu. Só que a gente sabe que tem hoje em dia algumas enfermidades, tipo catatonia, que a pessoa fica imóvel durante horas. Então hoje a gente consegue ouvir os batimentos cardíacos, ver a pressão arterial, mas naquela época não tinha nada disso. Então eles esperavam o 4º dia, porque até 3 dias podia ressuscitar. Então quando falaram para ele, já é o 4º dia, ele já está cheirando mal. Estavam querendo dizer, Guilherme, que não havia mais solução ali. Estava mortinho da Silva mesmo. Não tinha mais esperança, porque a esperança deles é até o 3º dia. Podia ser que ele ainda ressuscitasse e voltasse à vida. Então eles estavam muito tristes. Haviam ali pessoas que vieram de Jerusalém, que Betânia ficava distante de Jerusalém 3 quilômetros. Não era longe, era um povoado perto de Jerusalém. Então vieram os judeus de Jerusalém, vieram os amigos, e estavam lá consolando a família. Não fala do pai, da mãe, então acredita-se que eles já tinham perdido os pais, eram apenas os 3. Né? Tem hoje os 3 irmãos que eu falei aqui, né? Ainda que tenha a outra irmã, mas vamos dizer, né? Lá em casa a gente tem 3 filhos também, a Isa, o Dani e a Gabi, é como se fosse, né, Marta, Maria e Lázaro, né? Quantos aqui tem 2 irmãos também? Deixa eu ver aqui, né? O Vitor, né? Ali tem várias pessoas que têm 2 irmãos e não tinham os pais. Então um dava o apoio para o outro, um ajudava, eles moravam juntos. E de repente o homem, que era o sustento naquela sociedade, o homem era o sustento. Era aquele que era o arrimo de família, era o que ia ganhar o alimento, era aquele que era um amparo para as irmãs. E aquele amparo que elas tinham, morreu. Pensa como estava o coração delas. Primeiro pelo amor que tinha pelo irmão, depois em pensar como que ia ser a vida delas. Era uma situação de uma guerra mental, de angústia, de tristeza, choro. A tradição judaica também fala que quando as pessoas morriam, tinha que ter pessoas chorando. Eram chamadas as carpideiras. Não tem nada a ver com capinar terreno, tá? Aí é outro departamento. Chamava carpideiras. As carpideiras e os flautistas eram contratados para fazer ali a parte fúnebre. Então, morreu alguém, vai lá, contrata 3 carpideiras. Aí chegavam. E elas começavam a chorar e se lamentar. Nossa, ela é tão jovem. E choravam. Estavam ali chorando, pranteando, porque a gente também tem que saber prantear, sabia? Porque há momento de se alegrar e há momento de chorar. E a Bíblia nos fala que há tempo para tudo. E a Bíblia também diz no Novo Testamento que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, quando alguém está passando uma dor, chorando, você não tem que chegar lá para ele, às vezes, e falar, não chora não, para de chorar, engole o choro. Senta e chora com ele também. Sim. O próprio Jesus, que foi lá para ressuscitar Lázaro, chorou. É ou não é? O que Jesus foi fazer lá, gente? Não ouvi. O que Jesus foi fazer lá na casa de Lázaro? Ressuscitar. Porque ele falou, ele não está morto, ele está dormindo. Mas ele morreu, para que o Filho do Homem fosse glorificado. Então ele está falando o seguinte, vou lá para ressuscitar Lázaro.
Ele falou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas aí depois, quando ele chega diante do sepulcro, e Lázaro está lá morto, todo mundo chorando, Jesus faz o que naquela hora? Chora. E por que você não pode chorar com teu irmão? Chora com ele também. Às vezes, né, o casal precisa saber chorar um com o outro. A esposa vem contar alguma situação para o marido, aí o marido quer logo ensinar como ela tem que fazer. Não, ó, vê só, não fica assim não. Você tem que ser forte, pensa que Deus está com você, olha, não fica abatida e tal. Tem hora que é para isso, mas tem hora que é só para você chorar junto com ela. Oh amor, que triste, hein? Que coisa, que situação. Vamos chorar junto aos pés do Senhor, porque Ele com certeza tem resposta para nós. E às vezes, esposa, chora junto com teu marido também. Ele vai chegar em casa, vai falar: bati o carro, arranhei o carro, estava vindo. Também, você só vive correndo demais. Eu falo para você, você tem que ir devagar, você tem que prestar atenção, ser impaciente. Não, não é hora para isso. A hora às vezes é de chorar com ele. Ah, meu amor, que coisa, é mesmo. Chora com ele também. Então, o próprio Jesus, que foi lá para ressuscitar o morto, chorou com os que estavam chorando. Então aprenda isso também. Aprenda a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E aí o que aconteceu? Primeiro encontrou Marta. E ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Eu creio, Senhor. Eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ela não entendeu muito bem, porque Jesus explicou e ela deu outra resposta ali, né? Falando a mesma coisa, que ela não tinha caído a ficha. Aí chega até Maria. Quando Maria fala: ó, o mestre está vindo aí, ela vai atrás de Jesus, encontra ele e fala a mesma coisa: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos lá, vamos ver onde ele está. E os judeus não enterravam em cemitérios na terra, eles faziam cavernas, né, na rocha, sepulcros nas rochas, e eles enterravam os mortos ali e fechavam com uma pedra. E foram até lá. E chegando lá, ele pediu: tirai a pedra. E o pessoal foi lá e tirou, mas não antes de Marta reforçar. Marta cria pero no mucho, né? Ela não estava entendendo, igual o pessoal fala, né? Mas não muito, né? Em espanhol, né? Pero no mucho, né? Ela estava acreditando, mas ao mesmo tempo não estava. Igual eu e você. Amém? É ou não é? Quantos creem que Jesus vai entrar com providência na tua vida? Amém? Vai dar um emprego, abrir uma porta, vai trazer a saúde. Mas aí quantas vezes a gente, sabendo disso, a gente vai lá, ajoelha e fala: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Mas você acabou de falar que crer é porque nós somos humanos, amém? Marta, Maria, eram humanas como nós. E aí, tiraram a pedra e Marta falou: Senhor, já está cheirando mal, já é o 4º dia. Está morto. O Senhor demorou. A gente mandou avisar o Senhor chega hoje. Porque assim, ó, avisaram Jesus. E Jesus ficou ainda no lugar onde ele estava 2 dias. Então assim, quando saíram para avisar Jesus, vamos fazer uma recomposição aqui do que a Bíblia não fala. Está nas entrelinhas. Quando saíram para avisar Jesus, Lázaro estava doente. Então, não sei que quando acharam Jesus para dar notícia, se Lázaro estava vivo ou ainda não, mas deram a notícia para Jesus: ó, aquele que você ama está muito doente. Jesus ficou ainda no lugar que ele estava 2 dias. Depois de 2 dias ele falou: a gente vai lá para a Judéia. Então ele saiu do lugar onde ele estava com seus discípulos, foi caminhando, tal. E quando chegou lá, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Então, demorou um certo tempo, certo?
ok? Estão conseguindo aí acompanhar o raciocínio do texto? Não é que Jesus saiu 2 dias depois e chegou e Lázaro já estava morto. Não, houve um tempo nesse percurso. Então, veja, às vezes a nossa resposta, o chegar de Jesus até a nossa casa, até a nossa aldeia, vai levar um tempo. Eles já estavam chorando já há 3 dias, já era o 4º dia chorando, sem falar no sofrimento de ver o irmão agonizando, e sem a presença ali de um socorro, porque se tivesse um socorro ele não tinha morrido. Então eles já estavam chorando, agonizando, morreu, estavam lá se lamentando, e Jesus chegou e aí fala, quero ver, aí abre o sepulcro. Jesus já faz 4 dias, está cheirando mal. E aí Jesus falou, já não disse, se creres verás a glória de Deus? E aí vem aquele brado. Jesus olhou para os céus e disse, Senhor, Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas para que eles entendam que eu fui enviado por Ti, ouve-me mais essa vez, Lázaro, vem para fora. E de repente, aquele que já estava cheirando mal, 4 dias morto, aparece lá todo enfaixado, e pensa só como o cenário mudou naquela hora. Gente, é uma mudança tão brusca. Vamos analisar o cenário que estava ali. Primeiro, a casa estava padecendo com o sofrimento de Lázaro. Talvez chamando os médicos, chamando pessoas que pudessem ajudar, as irmãs se revezando para cuidar de Lázaro. Essa noite, inclusive, aqui o Paulinho e a Claudinha não estão, talvez estejam acompanhando online, talvez não, porque passaram a noite com o Israelzinho, estava com dor de ouvido, mal-estar e teve que ir para o hospital. Chegaram 5 horas da manhã, mandaram a mensagem, pastor, hoje a gente não vai estar aqui, estamos chegando com o Israelzinho do hospital. Inclusive, já liberei uma palavra e repito novamente, em nome do Senhor Jesus, a cura venha sobre a vida do Israel. Na semana passada ele estava completando mais um ano de vida, estava todo alegre, todo feliz, completou 6 anos aqui o Israel, e hoje esse domingo está enfermo, mas que a cura venha sobre Israel agora nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês creem? Amém. O Senhor está tocando ele agora. E quando alguém está doente, a gente não dorme, a gente está ali todo o tempo, vendo a temperatura, dando remédio. Então eles já estavam uns dias ali naquela angústia, naquele sofrimento. De repente, que não foi tão de repente, mas finalmente Lázaro faleceu. O que eles não queriam aconteceu. Então pensa, angústia, tristeza, luto pela morte, as pessoas chegando, tentando consolar aquelas irmãs, mas a gente sabe que não há consolo na morte. A gente ali recebe certo conforto, mas ninguém quer ser confortado. Eu estou doido para minha mulher morrer, porque aí eu vou receber consolo de todo mundo, as pessoas vão vir, meus sentimentos, e vão me abraçar, vai ser tão gostoso, né? Meus parentes vão vir de longe, sabe aqueles que eu não vejo? Todo mundo vai mandar mensagem para mim. Você prefere isso? Ou você prefere a sua esposa viva? Ninguém quer ser consolado pela morte de um ente querido, você quer a pessoa viva, é ou não é? Então o conforto da morte é algo que ninguém quer. É igual seguro de vida. Eu faço seguro de vida e vou falar, eu acho que eu vou sacar o seguro de vida, porque minha família está precisando, né? Então aí eu morro, aí eles vão ficar bem, né? Porque vai ter dinheiro. É isso que você quer? Você quer um emprego, você quer ser abençoado. Da mesma forma, tem situações que a gente vive que a gente não quer um conforto, um consolo, que não tem como nos confortar ou consolar. E o que aconteceu?
aquela família também, ainda que eles compreendiam, eles estavam com uma sensação de abandono, porque as duas irmãs falaram a mesma coisa para Jesus. O que elas falaram para Jesus, gente? Quando encontraram: se o Senhor tivesse aqui, Jesus, ele não tinha morrido. O Senhor nos deixou sozinhos. Lá no fundo, ela estava dizendo isso: Senhor, se o Senhor estivesse aqui conosco, ele ia estar vivo. Mas o Senhor não estava aqui, e ele morreu. Está conseguindo entender a dor dessa família? E veio pessoas de toda parte tentando consolar, mas não dá para consolar num momento como esse. E nós estamos falando aqui, não apenas de Lázaro, Marta e Maria, nós estamos falando de nós. Fala assim, junto comigo: esta é a história da minha vida. Ou será que você não vive momento de angústia? Quantos aqui nunca tiveram uma angústia na vida? Deixa eu conhecer. Nunca tiveram um momento de angústia? Quantos aqui nunca tiveram um momento de tristeza? Deixa eu ver. Quantos aqui nunca viveram um luto, a perda de alguém que você amava muito? Quantos aqui não sentiram a sensação de abandono? Todos nós passamos por isso. E talvez nesse exato momento seja o que você esteja vivendo. Talvez não morreu o seu irmão, mas talvez ele esteja sumido, porque a droga já matou ele, aquele irmão que você tinha, aquele que brincava com você, jogava bola com você. Ontem eu estava em casa, né? E uma hora eu vi o Dani brincando com a Gabi. E aí corria o Dani, se escondia, e vinha a Gabi toda feliz e achava ele, aí ela corria, se escondia e o Dani ia procurar, aquela alegria. Quem tem irmão sabe como é isso, é gostoso, né? E joga bola junto, e brinca junto, e é aquela coisa gostosa junto, um provoca o outro, briga com o outro, mas daqui a pouco já está junto brincando. Mas talvez o teu irmão esteja morto porque ele está nas drogas, ou esteja dentro de um presídio, ou talvez morreu para você porque ele te feriu tão profundamente, ou você feriu ele tão profundamente que vocês já não se falam. Tem gente que fala assim para mim, para outro, talvez você já tenha ouvido alguém falar: para mim, meu irmão morreu, eu não tenho mais irmão. Talvez foi algo tão forte que ele fez, que você, da tua própria boca, disse isso. Ou talvez um pai chega e para um filho diz assim: você não é mais meu filho, para mim você morreu. Só que deixa eu te dizer algo, o pai diz isso, mas há um luto nisso, porque toda morte tem uma dor. Se o filho está lá vivo fisicamente, mas o pai fala assim: você para mim morreu. Ele está sentindo a dor da perda, porque o filho que ele amava, aquela pessoa que veio dele, proveu dele, que ele criou, que ele brincou, que ele suou para sustentar, já não existe mais no coração dele. Ele vai sentir aquela dor, ele vai chorar a perda do filho dele, como se o filho realmente tivesse morrido. Mas o filho dele está vivo, mas no coração dele, a dor é do luto. Talvez a sua esposa morreu, ou talvez o teu marido morreu. Você se casou, e você fez planos de uma vida toda junto. Mas no meio desse percurso, talvez aconteceu uma traição. Talvez aconteceu alguma coisa que
você acabou se separando e o sonho de você ter alguém por toda a vida morreu. Você já não tem um casamento, talvez você mora junto ainda, mas no teu coração, o amor que você tinha por aquela pessoa já morreu. Você já está pensando em outras coisas, em outras pessoas. Teu casamento já morreu. Não, mas a gente mora dentro da mesma casa. Mas a morte já aconteceu e você está vivendo o luto disso, o choro disso, o sofrimento, a angústia disso. Ou talvez não tenha morrido, mas está naquela angústia. E nisso tudo você, se eu tivesse tido ajuda, se Jesus estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Eu já era da igreja. Eu cria em Jesus. Tudo bem que eu tenho minhas falhas, meus erros, mas eu amo Jesus, eu sei que Ele me ama, né, pastora Adê? Mas por que aconteceu isso? Jesus não estava no meu casamento, Jesus não estava aqui na criação dos meus filhos. E a dor, luto, choro, e as pessoas vêm tentando te consolar, mas isso não traz consolo ao teu coração. E por mais que nós estamos analisando como estava, e a gente está até meio triste, né, junto com eles, analisando como estava aquela situação, mas ali há um encontro da morte com o dono da vida. Houve um encontro ali. Jesus chegou diante daquele que não havia mais esperança, porque já estava morto há 4 dias e já estava cheirando mal. Sabe quando o casamento morreu e está cheirando mal? Quando tem uma carniça, todo mundo sabe o que é carniça aqui, né? Só as crianças que às vezes não conhecem esse termo. Carniça é o corpo lá morto que não foi enterrado e está se decompondo ao ar livre. Você sente à distância o cheiro ruim. Às vezes morre um animal e fica aquele cheiro podre. Só que se morreu alguma coisa na tua casa, o vizinho vai sentir, mesmo sem ele ver, mesmo sem ele saber o que está acontecendo, ele vai sentir o cheiro podre, porque já cheira mal. E às vezes, já morreu essa situação na sua vida e já está cheirando mal, as pessoas já estão comentando, nossa, você viu, está um pé de guerra lá, hein? Será que eles separaram? Não sei, eles estão morando junto. Mas está estranho, né? Tem alguma coisa que não está cheirando bem aí. O pessoal fala assim, né? Mas de repente chega Jesus naquela situação. E já estava cheirando mal realmente. E eles tiraram a pedra e começou a cheirar mais mal ainda, pior ainda. Mas Jesus olhou para o céu e disse, Senhor, responde a oração para que eles entendam que nas causas impossíveis o Senhor tem poder para resolver todas as coisas. Em outra passagem, o Senhor diz, para Deus não existe impossíveis. Com o conhecimento que Jó tinha do Senhor, ele disse assim, Senhor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. E talvez você esteja perguntando, pastor Daniel, por que você está falando sobre isso? Você lembra que quando Jesus estava chegando, quando Jesus está chegando, sabe o que significa? Que algo vai acontecer, uma mudança vai acontecer. E talvez você ficou sabendo que Jesus está chegando na tua vida, na tua casa. Já está acontecendo, né? As pessoas já estão chegando na frente, falando de Jesus para você, falando de como Ele tem poder de fazer as coisas. Já tem agentes da paz lá, tentando consolar você, trazer paz para você, mas essa paz é Jesus que traz, porque se essas pessoas chegam, mas Jesus não chega junto, nada pode acontecer.
Se tem agentes da paz, mas não tem o dono da paz, nada acontece. Mas se o agente da paz chega, trazendo o dono da paz, que é Jesus, junto, pode ter certeza que alguma coisa diferente vai acontecer lá na sua casa. Porque o dono da paz está chegando, e já tem pessoas dizendo: eu estou vindo aqui, mas ele já está chegando, porque sou eu que estou trazendo ele para a tua casa. Aplauda ao Senhor, aleluia. E Jesus talvez já esteja chegando lá na sua casa, como já chegou, está se aproximando, ele está vendo, o dono da paz está chegando, só que ainda está, o casamento ainda está na mesma situação, o seu problema ainda está do mesmo jeito, mas ele está chegando. Só que olha só que interessante, Vitor. Quando falaram assim, ó, Jesus está aí pertinho. Marta não estava lá emburrada. Se ele tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, não. Ela correu para Jesus. Marta foi de encontro a Jesus. Ela não ficou lá passiva. Ele está vindo aí, então ele vê o que ele faz. Eu vou ficar aqui não, ela foi. E deixa eu falar para você que está aqui nesta manhã, vocês também ficaram sabendo sobre esse Jesus, e vocês falaram assim: eu quero ir de encontro a Ele. Eu quero ir de encontro a Jesus. Eu sei que Ele está vindo para a minha casa, eu sei que Ele está vindo para a minha vida, eu sei que Ele está vindo para o meu casamento, eu sei que Ele está chegando, mas eu vou correr de encontro a Ele. Eu vou lá porque eu tenho algo para dizer para Ele, eu tenho essa sensação de angústia que está no meu peito, eu preciso abrir para Ele. E você veio aqui nesta manhã, e enquanto eu estava aqui falando, talvez você estava concordando comigo, falando: é verdade, meu casamento já morreu, mas se Jesus estivesse no meu casamento antes, Ele não teria chegado nessa situação. Mas Jesus está chegando na tua casa, e você foi de encontro a Ele, e Jesus está dizendo aqui, para já abreviarmos aqui, porque eu creio que você, tão inteligente, já entendeu o que o Espírito Santo está falando conosco. Entre o que está morto e Jesus, há uma pedra para ser tirada. Entre a tua situação de morte que você está vivendo, de dor que você está vivendo, de angústia que está vivendo, há uma pedra ainda que está fazendo a separação entre o teu problema e Jesus. A pedra é colocada para tentar separar, por causa do cheiro ruim, sabe? Você já, hoje não está muito aqui, mas nesse calor, você já ficou com a pizza embaixo do braço? Você já ficou com um cheiro de CC? Aí quando você vai dar, o pessoal chega para te dar abraço, você nem levanta o braço, você dá abraço assim, né? Para não levantar o braço, né? Porque se levantar o braço, a pessoa já cai, né? Tá aquele cheiro. E você fica com vergonha, né? Aí você fala: não, tá um fedor aqui, né? Tá um CC. Não, deixa eu tomar um banho primeiro, depois eu te abraço. Ou quando tem alguma situação muito feia, você não quer que as pessoas fiquem sabendo. Então o que a gente faz? O que a gente faz, gente? A gente põe uma pedra. Porque a pedra sepulta lá dentro aquilo que a gente chamava e está morto, que não tem mais esperança e que já está cheirando mal. Isso é, tem mais jeito. E a gente faz o quê? Põe uma pedrona na frente e a gente fala: não falo mais nisso. Isso para mim está morto. Assunto encerrado. Só que para Jesus agir na tua vida, é preciso você expor a dor do teu coração.
é preciso você se expor. Jesus vai sentir o cheiro de podre. Jesus vai sentir o cheiro da morte. Jesus vai sentir o cheiro da tua vergonha, da tua frustração, da tua perda. Ele vai ter que sentir isso. Você vai precisar abrir, tirar a pedra. Eu sei que não é confortável. Eu sei que não é confortável você reconhecer que tem algo fedendo. Eu falei de tantas situações, mas às vezes, pastora Maria, o que morre são os nossos sonhos, sabe? Às vezes morrem os nossos sonhos, e principalmente que a gente vai envelhecendo. Quando a gente é mais jovem, a gente sonha tanto, né? Ah, vou ter uma família feliz, eu vou... Quando me perguntaram, né? Quando pergunta para as crianças, pergunta que faz para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Sabe o que eu falei? Eu quero ser piloto de avião. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu queria, né? E depois eu queria, sei lá, ser algumas coisas. Aí chega nos 40 anos, você olha para trás e você fala, eu tinha um sonho de ser piloto de avião, não sou. Queria ter uma casona, né, com piscina, não tenho. Queria ter um emprego bom, né? Poder viajar com a minha família, não posso. Eu queria, sei lá, ser feliz, mas eu não sou. E aí você faz o quê? Você chora pelo seu sonho que morreu. Porque você fala, agora não dá mais. Não dá tempo de fazer faculdade mais. Não dá tempo de restaurar meu casamento mais. E você chora. Só que Jesus está vindo aí. E você está indo de encontro a Ele. E aqui nesta manhã Ele está falando, tira a pedra. Tira a pedra. E você vai ter que expor a dor do teu coração. Porque Ele disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, diz o Senhor, ainda que o teu casamento, o teu sonho, o teu filho, a situação na tua vida esteja morta, ela viverá. Talvez você sonhou com o teu casamento, mas não aconteceu da forma que era para ser. Mas Deus tem ressurreição para o teu sonho de um casamento feliz. O teu ministério morreu. E agora eu vou parar um pouquinho de falar, para que o milagre possa acontecer. Porque enquanto estava lá os judeus consolando a família, falando e tentando explicar para duas irmãs que são coisas da vida que acontecem, que tem que lutar e seguir em frente, que a vida continua. Enquanto eles estavam falando, nada aconteceu. Mas quando Jesus chegou e eles ouviram Jesus, aí aconteceu o milagre. A paz chegou naquele lugar. A paz em meio à guerra que estava, chegou a paz. E eu vou fazer aqui duas perguntas. E essa é a chance da sua história mudar. Marta e Maria ouviram Jesus. E a vida delas foi mudada. E você também pode ouvi-lo. E a sua vida ser mudada. Eu quero agora fazer duas perguntas. A primeira pergunta eu quero fazer, e claro, se você falar, é isso que eu quero para a minha vida, você vai precisar tirar uma pedra. E talvez vai cheirar mal e as pessoas vão falar,
puxa, é isso então que estava escondido nesse sepulcro? Era o sonho dessa pessoa que estava cheirando mal já? Por isso que havia tanta angústia, tanto sofrimento no coração dessa pessoa, é por isso. Mas você precisa tirar a pedra para que Jesus acesse e ressuscite os teus sonhos, ressuscite. Amém? Primeiro você que ainda não tinha tido a oportunidade, ou talvez já teve, de permitir que Jesus acesse a sua vida dessa maneira tão íntima, que veja a parte mais podre, que está lá atrás de uma pedra. Você esteve vivendo longe de Cristo, mas você entendeu que Ele é a solução para a tua vida, e você quer dar acesso a Ele, ao teu coração. Traduzindo em outras palavras, você que nunca entregou a sua vida para o controle de Jesus, falando: Jesus, essa situação que o pastor Daniel, que não me conhece, estava falando, é a situação da minha vida, e o Senhor está vindo ao meu encontro, e eu estou indo de encontro a você, e eu tiro a pedra agora do meu coração. Você vai erguer a sua mão assim, para eu saber que você quer fazer essa oração.